De cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 127 da nossa jornada, dia 7 de maio, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Números 15, Salmos 51, Isaías 5 e Hebreus capítulo 12. Permita que a palavra fale ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa começar a se aproximar de Deus. E sem mais delongas, Números capítulo 15. É um capítulo que mistura santidade, graça, obediência e pertencimento. Logo depois da rebeldia que vimos em Números 14, Deus continua falando sobre o futuro na Terra Prometida. E isso é muito forte, porque mostra que, apesar da disciplina, que é algo que veremos em Hebreus também, a promessa de Deus não havia sido anulada. O capítulo começa trazendo leis sobre ofertas e sacrifícios. Tudo tinha que ser com reverência, ordem, dedicação. Deus também deixa claro que o estrangeiro teria a mesma lei, ou seja, o mesmo acesso a Deus que o povo de Israel. Depois aparecem os sacrifícios pelos pecados involuntários. Na antiga aliança, como temos visto, tinha essa necessidade de expiação dos pecados através de animais, porque o pecado separava o homem de Deus. Hoje temos Jesus, o Cordeiro perfeito, que ofereceu um sacrifício único e eterno por nós. Temos lido muito sobre isso em Hebreus. O texto também diferencia o pecado cometido por ignorância e do pecado cometido consciente. Esse consciente, desprezar aquilo que Deus tem falado de maneira consciente, endurece o coração e revela rebeldia. Em seguida, vem um episódio de um homem que violou o sábado. O sábado era um sinal da aliança entre Deus e Israel. E a quebra significava desprezar aquilo que Deus havia estabelecido. O que Deus tem estabelecido nas nossas vidas, que temos quebrado ou desprezado. Que possamos ficar atento à vontade de Deus. E para finalizar, o capítulo termina com algo que chamou a minha atenção. Hoje este capítulo me lembrou muito do início da minha conversão, as leituras, de hoje. Ele mostra sobre as franjas nas vestes. Elas serviam para lembrar constantemente o povo dos mandamentos do Senhor. O cordão azul simbolizava separação, santidade. Deus sabia como o coração humano facilmente se distrai e se afasta. Então ele criou memoriais visíveis para que o povo não seguisse os desejos do seu coração e dos seus olhos. Quantas vezes no início da minha caminhada eu usava uma pulseirinha para olhar e me lembrar de algo que Deus estava trabalhando em mim. Para me lembrar que eu estava de jejum. No início eu não sabia fazer jejum, eu quebrava. Eu precisava me acostumar com a vontade de Deus e com a vida que estava sendo vivida com Ele. Então fica uma dica para você. Se precisar, use uma pulseirinha para se lembrar. Deus está falando comigo sobre fidelidade. Você olha para o braço, deixa eu ser fiel a Deus. Deus está falando comigo sobre tal coisa. Coloca uma pulseirinha que vai te lembrar. Amém? Números 15 finaliza com Deus dizendo que o povo pertencia a Ele. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Deus quer um povo que se lembre continuamente de quem Ele é. E partindo para Salmo 51, é um dos capítulos mais profundos sobre arrependimento. Davi escreve esse salmo depois de ser confrontado pelo profeta Natã por causa do pecado com Batseba e da morte de Urias. Em breve veremos com cuidado essa história entre Batseba, Urias e Davi. Mas aqui o que você precisa entender, Davi cometeu um pecado, mas ele não dá desculpas diante de Deus, nem se entrega ao orgulho ou finge algo diante de Deus. Existe um homem quebrantado.
Davi começa clamando pela misericórdia. Ele entende que não precisava apenas de alívio emocional, mas de purificação espiritual. Por isso ele repete: lava-me, purifica-me, apaga as minhas iniquidades. Ele diz: pequei contra ti somente, Senhor. Ele não está negando que feriu pessoas, mas ele reconhece que todo pecado, antes de atingir a homens, é uma ofensa contra Deus. Davi reconhece a sua natureza caída. Desde o nascimento, o ser humano já carrega essa inclinação para o pecado. Então ele pede: ó Deus, cria em mim um coração puro. E isso me lembrou um salmo que a gente leu: quem habitará no santo monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Davi sabia o que estava pedindo aqui. Ele clamava: não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. E essa é a primeira vez que o Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo, porque ele havia cometido um pecado e ele percebe a santidade de Deus. Ele: Deus, não retira o teu Espírito de mim, que é santo. O Senhor é santo. O salmo inteiro mostra que Deus não procura religiosidade vazia. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Deus não se impressiona com rituais externos. O que toca o coração dele é arrependimento verdadeiro, humildade e sinceridade. Vemos aqui que o pecado destrói, endurece, traz culpa, mas a misericórdia de Deus ainda alcança quem se quebranta diante dele. E talvez a maior mensagem desse capítulo seja que Deus não rejeita um coração sinceramente arrependido. E partindo agora para Isaías, capítulo 5, me lembrou a linguagem de Cantares. O capítulo começa como uma canção de amor. Isaías usa uma parábola, a figura de um amado e de uma vinha, para mostrar um relacionamento entre Deus e Israel. Mas o que parecia começar como um cântico romântico, rapidamente se transforma em uma parábola de tristeza, frustração e juízo. A vinha representa Israel e Judá. Na cultura bíblica, a vinha simbolizava cuidado, valor, fruto e relacionamento de aliança. Deus descreve tudo o que fez para a vinha. Escolheu um lugar fértil, limpou as pedras, plantou as melhores mudas, construiu torre, fez lagar, protegeu, cuidou. Deus havia feito tudo perfeitamente. Só que ele esperava uvas boas, ou seja, justiça, retidão, fidelidade, santidade, amor pela verdade. Mas a vinha produziu uvas bravas. Opressão, idolatria, corrupção, orgulho, injustiça, uma religiosidade sem coração. A pergunta de Deus é extremamente forte: que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Deus sempre demonstrou cuidado com o seu povo. O problema era o coração endurecido deles. Depois da parábola, Isaías começa a liberar vários ais, que são advertências proféticas. Ai dos gananciosos, dos bêbados, ai dos que arrastam o pecado, dos que chamam o mal de bem, ai dos orgulhosos, dos corruptos. Isso mostra uma sociedade moralmente invertida, onde o pecado havia sido normalizado e a verdade desprezada. O capítulo termina mostrando que Deus levantaria nações estrangeiras para disciplinar Israel. Hoje Deus vai estar falando de disciplina nos 4 capítulos de hoje. Historicamente, essa disciplina aqui foram os ataques e as invasões da Síria e da Babilônia. Mas o ponto desse capítulo não é apenas juízo, é fruto. Deus queria uma vinha que produzisse fruto verdadeiro. A grande mensagem é: Deus cuida, planta, protege, investe, mas espera frutos de arrependimento daqueles que vivem com Ele. E para finalizar o dia de hoje, ou a disciplina de hoje, Hebreus 12 é um chamado à perseverança. Santidade, uma vida completamente centrada em Jesus.
E como temos uma grande nuvem de testemunhas, precisamos correr a nossa própria corrida sem desistir. E como? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tudo começa e termina nele. Mantenha os teus olhos fixos nele. Jesus suportou a cruz, a vergonha, a oposição, a dor, porque ele via a alegria futura. A fé verdadeira continua, mesmo em meio ao sofrimento, continue olhando para Jesus fixamente. Ao falar sobre disciplina, você vai ler aqui que Deus corrige porque ama. Então, o que vimos nos 3 capítulos anteriores é Deus amando. A disciplina não é rejeição, é tratamento de pai. Precisamos ser corrigidos em amor por nosso Deus Pai. Os filhos verdadeiros são corrigidos para participarem da santidade de Deus. Na hora dói, mas depois produz fruto de justiça, maturidade, firmeza espiritual. Eu lembro que no início da minha conversão, Deus falou muito comigo através desse capítulo, após uma correção que eu recebi através de uma pessoa. E eu lembro que eu fiquei tão brava, indignada, e quando eu fui fazer o meu devocional, veio esse capítulo. O meu coração se aquietou e eu agradeci. Meu coração ficou mais feliz com o fato de que eu era uma desses filhos amados do Senhor, do que a correção que eu levei. Eu nem me lembrei tanto, nem dei atenção tanto para a correção. Eu fiquei extremamente feliz de estar sendo amada pelo Senhor. Por isso, o autor diz: levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, não pare no meio do caminho, continue buscando. Teve uma disciplina? Continue buscando santificação, não deixe a raiz de amargura crescer. Por que fizeram isso comigo? Por que Deus permitiu isso comigo? Não, que a raiz de amargura seja lançada fora. Não troquem coisas eternas por prazeres momentâneos, como Esaú fez. Esaú virou símbolo de alguém que desprezou a vontade de Deus por uma satisfação imediata. Eu quero te encorajar a ler este capítulo com cuidado. Deixe que Deus fale ao seu coração. Saiba que não fomos chamados para viver afastados de Deus, mas para nos aproximarmos dele. E isso nós fazemos por meio de Jesus. O final do capítulo traz um aviso de que Deus ainda abalaria todas as coisas para que apenas o que é eterno e inabalável permanecesse. Tudo que é construído fora de Deus será abalado, mas o reino de Deus permanece. Por isso, sirvam a Deus com reverência, permaneçam na graça, valorizem o reino, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não é apenas fogo de juízo, mas fogo que purifica, santifica, remove o falso, disciplina, para que o eterno seja estabelecido nas nossas vidas. Querido Deus, obrigada, Pai, pela leitura de hoje, pela Tua palavra. Pai, obrigada porque somos amados por Ti a cada disciplina que recebemos. O Senhor deseja filhos maduros e por isso o Senhor nos disciplina. Obrigada, Pai, pelo Teu infinito amor. Obrigada por fazer isso com tanta graça. Obrigada porque o Senhor não é aquele que nos acusa, mas é aquele que nos acolhe e nos dá graça para que a transformação seja real e verdadeira. Cubra-nos com a Tua poderosa mão, Senhor, neste dia. Sê conosco, que a distração não faça parte do nosso dia, que a Sua voz esteja sensível ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 128 da nossa leitura.